Camila Andrade de volta com a gente para falar de um absurdo, gente. Um homem de 47 anos foi preso. É revoltante essa história. Um homem de 47 anos foi preso acusado de matar a própria mãe. Ô Camila, como é que é isso? Pois é, né? Até é difícil de acreditar, Dionísio, mas olha, as testemunhas que já foram ouvidas pela polícia diz que esse homem, ele já costumava, né, ser agressivo e fazer ali, inclusive, pressões psicológicas contra a mãe, que é uma idosa, uma senhora de 84 anos. Eles moravam no mesmo terreno, mas em casas separadas, e os vizinhos dizem, então, que toda essa tortura era frequente. Ele chegou a ser detido por agressão, lesão corporal grave, e a mãe dele, no dia que isso tudo aconteceu, foi encaminhada para um hospital, foi socorrida em estado grave, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O que a polícia já conseguiu descobrir depois de ouvir todas essas testemunhas, né? Os vizinhos disseram que no dia em que tudo isso aconteceu, essas agressões mais intensas, eles ouviram gritos desse homem, que, como você disse, tem 47 anos, dizendo algo como: "Você ainda não morreu, você ainda está viva". E aí, na sequência, eles ouviram gritos que seriam da vítima e um estrondo, que seria o momento em que ele pegou a mãe no colo e arremessou ela contra o chão, que foi, de fato, o golpe que provavelmente causou a morte dessa senhora. Mas, como eu falei, é uma idosa, a gente está falando de uma idosa de 84 anos, que era tetraplégica, ou seja, ela já tinha dificuldade de locomoção, necessitava ali do uso de uma cadeira de rodas e também tinha dificuldade de fala. Então, ela era totalmente vulnerável, não tinha como se defender dessas agressões do filho e muito menos pedir por socorro. Era muito difícil para ela toda essa situação. O caso revoltou toda a população e esse homem foi preso na segunda-feira em flagrante, então ele vai responder por homicídio doloso, que é quando você tem a intenção de causar o mal, de causar a morte da pessoa, com agravante de feminicídio, porque ela é uma mulher e ela estava ali dentro do contexto domiciliar, ela estava dentro de casa quando sofreu todas essas agressões. Só que tem um detalhe, viu, Dionísio? Ele nega todas essas acusações, diz que não agrediu a mãe nem nesse momento e nem em situações anteriores e que tudo isso não se passa de uma armação da própria família contra ele. Agora me diz, um sujeito que tem coragem de fazer isso me revolta, gente. Me revolta, porque a pessoa que eu mais sinto falta nesse mundo é a minha mãe. Para mim, a única joia que eu tinha nesse mundo era a minha mãe. Aí escuto uma história, um relato desse, de um sujeito cometer uma atrocidade tão grave contra uma idosa de 80 e poucos anos, 86, numa cadeira de rodas. Uma mulher que suou, entregou a vida para cuidar desse infeliz. E ele vem e me age dessa forma e ainda inventa, porque parece uma história inventada, uma alucinação na cabeça desse sujeito de que armaram contra mim. A polícia conseguiu identificar, Camila, se ele tem algum envolvimento com entorpecente, com droga, com bebida, algum problema mental para justificar isso? Não, por enquanto não, mas as investigações, inclusive, vão tentar levantar essa hipótese que ele falou de ser inocente. Então, é claro que vão investigar o próprio passado desse rapaz. Esse rapaz não, né? Um homem de 47 anos, para saber aí se ele tinha algum tipo de envolvimento com droga, se ele tinha já algum histórico de problemas psicológicos. Mas, a princípio, ele vai responder sim por esses crimes, né? O feminicídio, que é uma qualificadora do homicídio doloso, que é o que os vizinhos, que são testemunhas ali, acusam ele de ter cometido. E vale lembrar, Dionísio, que para esse crime, a pena pode chegar até 30 anos de prisão em regime fechado. Eu sonho que ele fique preso por esse tempo ou até mais. Camila, muito obrigado pelas informações. Nós vamos acompanhar esse caso.